Olá pessoal, esse é o canal Moura Tutoriais, um canal voltado para o ensino de informática, inteligência artificial e temas diversos. A nossa aula de hoje trabalharemos alguns comandos importantes no Writer que serão muito úteis no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos abrir a nossa suíte de aplicativos. Vamos aqui no menu iniciar, na nossa pasta LibreOffice Writer, a nossa pasta LibreOffice, e vemos aqui em Writer. Podemos também utilizar a suíte de aplicativos. Bom, agora na aula passada vamos abrir os arquivos da aula passada. Lembrando que para abrir os arquivos podemos clicar aqui na barra de ferramentas padrão, clicar aqui em abrir ou no menu arquivo, opção abrir ou simplesmente Ctrl O. Então vamos abrir o nosso conteúdo, coloquei errado aqui, coloquei Ctrl P, vamos abrir o nosso arquivo, aqui, documento 2, salvamos aqui naquela pasta. Tudo bem, temos aqui todo o nosso arquivo de texto que utilizaremos para manipular na aula de hoje. Um comando muito comum utilizado para quem navega na internet, seja para fazer qualquer pesquisa, para pesquisar qualquer item, é o comando localizar. O comando localizar, existe um atalho do teclado que é o Ctrl F. Ctrl F é o comando localizar. Quando clicamos em Ctrl F, ou comando localizar, vai abrir para a gente aqui do lado essa aba localizar. Observem aqui, quando a gente coloca em localizar, vamos colocar, por exemplo, inteligência. Inteligência. Bom, temos aqui, existe o recurso onde podemos diferenciar maiúsculas de minúsculas. Se essa caixa não for marcado, não fará a diferença. Então, se eu marcar essa caixa aqui, só vai identificar a inteligência dessa forma aqui. Então, se por exemplo tiver com a inicial maiúscula, ela não será identificada. É importante levar em consideração isso daí. Então, vou desmarcar. Feito isso, aqui nós temos aqui localizar o próximo ou localizar o anterior. Vamos aqui. Então, primeiro localizamos o primeiro, localizamos o segundo e assim por diante. Então, nós temos aqui, podemos localizar e navegar pelo documento. Se esse documento tiver várias páginas, iremos navegar nessas várias páginas desse documento. Então, esse é um recurso que nós temos aqui para nos auxiliar, Então, vamos lá. Feito isso, agora que vocês já sabem o comando localizar, lembrando, o comando localizar, que possui como atalho as teclas Ctrl mais F. Nós temos também, podemos utilizar esse recurso de localizar aqui pelo menu editar. Nós temos aqui o menu editar, onde nós temos aqui a opção localizar, que também pode ser acessada por aqui. Ok? Agora, além dessa função de localizar, nós temos o comando localizar e substituir, que é um comando bem mais completo. Vou fechar aqui esse recurso. Nós vamos pressionar aqui, Ctrl H. Ctrl H é o comando localizar e substituir. Suponha que vocês tenham digitado algum documento onde vocês acabaram utilizando, por exemplo, digitaram o nome de uma pessoa e de repente esse nome foi digitado durante 20 vezes ou até mais vezes nesse documento e você precisaria de algum recurso para corrigir por exemplo, faltou um acento. Nós colocamos, por exemplo, ali, suponha que uma pessoa tenha chamado Fábio e você tenha colocado Fabio sem acento. É possível fazer esse recurso. Vamos substituir aqui, por exemplo, vamos localizar a palavra inteligência, conforme a gente já verificou, Podemos aqui diferenciar maiúsculas de minúsculas, dessa forma, se só vai identificar se ela tiver minúscula. Então, por exemplo, essa primeira palavra inteligência não seria identificada, por exemplo.
e se a gente colocar, por exemplo, somente palavras inteiras. É importante, pessoal, a clicar em somente palavras inteiras, porque senão pode acontecer o seguinte. Por exemplo, que você vai substituir o nome de uma pessoa que chama Ana. E aí você vai substituir, por exemplo, o nome de uma pessoa chamada Ana, você esquece de diferenciar maiúsculas de minúsculas, e de repente tem uma palavra terminada com Ana. Por exemplo, a palavra banana, por exemplo. Então, vai substituir, se eu não clicar em somente palavras inteiras, vai substituir inclusive essa palavra Ana, né, em qualquer palavra, em qualquer ponto. Então, por exemplo, se eu troco a palavra Ana pela palavra Beatriz, vai ficar B-N-A, Beatriz, certo? Então, é importante que vocês entendam isso. Vamos substituir a palavra inteligência pela palavra intelecto. Depois a gente vai substituir, ok? Então, olha aqui, ó. Localizar, inteligência, vamos substituir por intelecto. Primeiramente, nós temos a opção de localizar todos, ou seja, todas as palavras que estão em inteligência aqui, de acordo com os critérios que eu defini aqui foi falado que foi encontrado tantas vezes. Eu posso substituir, né? Eu posso ir substituindo um a um. Por exemplo, nós estamos aqui, vamos substituir a palavra inteligência por intelecto, vamos clicar uma vez. Clicando uma vez, eu substituí a primeira palavra. Então, ao clicar em substituir, eu vou né, substituindo palavra por palavra. Então, são 6 ocorrências, já substituiu a primeira. Quando eu clico em substituir todas as palavras encontradas de acordo com os critérios estabelecidos aqui serão substituídas. Vamos clicar aqui, ó, substituir todos. Perfeito. Feito isso, vou fechar. Olha, onde estava inteligência artificial foi substituído pela palavra intelecto. Ok? Então, tudo certo aqui. Agora, vamos fazer da outra forma. Vamos fazer novamente. Ctrl H. O comando localizar, localizar e substituir, existe o atalho na barra de ferramentas padrão. Vocês podem clicar aqui em localizar e substituir e podem também vir aqui no menu editar e na opção localizar e substituir. Feito isso, temos aqui, vamos localizar a palavra intelecto e vamos substituir ela novamente por inteligência. Marquei aqui a opção palavras inteiras, né? Senão acontece aquela mesma coisa. Não vou, coloquei errado, intelecto. Muito bem, porque senão não vai acontecer. Então vamos localizar todos, né? Localizamos todos, aconteceram 6 ocorrências. Se quiser substituir uma por uma, pode clica a quantidade de vezes suficiente, uma vez para cada palavra. Ou nós podemos clicar nessa opção substituir todos, né? Existem aqui várias outras opções, mas dificilmente nós utilizaremos. Então, o mais importante que vocês saibam é esse. Esse é um recurso muito importante, porque se uma palavra foi digitada várias vezes de forma incorreta, ou por algum desconhecimento da palavra, ou então pela supressão de algum acento, é possível fazer uma correção em massa, de forma que não é necessária uma revisão muito apurada no texto, para verificar esses possíveis erros. Então, vamos clicar aqui em fechar. Certo? Aliás, fiz errado, hein? Acabei esquecendo de substituir, né? Então, vamos colocar novamente. Inteligência. Vamos localizar todos, substituir todos. Agora sim, vamos fechar. Muito bem. Feito isso, aprendemos esse comando importante. Outro comando e recurso muito importante também é o recurso da correção ortográfica. A nossa correção ortográfica ou verificação ortográfica, ela pode ser realizada clicando aqui na barra de ferramentas padrão, na opção verificação ortográfica. Na versão anterior do programa era chamada de correção ortográfica, mas tudo bem. Então aqui verificação ortográfica. Existe o atalho F7 do nosso teclado,
utiliza a tecla F7 do teclado, também vamos chegar aqui. Observe que muitas vezes, quando o texto é um texto sobre a área de informática, por exemplo, na área tem um vocabulário, alguns jargões técnicos, muitas vezes não consegue fazer essa identificação do idioma inglês. Normalmente está por padrão, né, o nosso idioma português Brasil, e algumas palavras de origem estrangeira muitas vezes acabam sendo identificadas como erro. Uma coisa, quando normalmente esse tracejado, vocês estão visualizando aqui, esse tracejado vermelho embaixo da palavra é um possível indicativo de que essa palavra contém um erro. Essa característica de um sublinhado na cor azul ou verde, dependendo da versão do programa, é um indicativo que há um erro relacionado à questão de excesso de espaços e essas coisas assim. Então, nós temos aqui, ou então pode ser um indicativo de erros de concordância, por exemplo, em relação ao plural e algumas outras coisas. Por exemplo, aqui, vou criar aqui uma frase só para que vocês vejam essa questão dos possíveis erros de concordância, né? Vou dar o tab aqui, porque nós estamos aqui. Deixa eu ver aqui. Ana e Pedro é feliz. Vamos verificar aqui. Deixa eu ver se foi identificado o erro. Acho que não foi identificado o erro, mas vamos passar a opção de autocorreção, que provavelmente ela vai ser identificada. Isso aqui normalmente é caracterizado como se fosse um erro de concordância. Muitas vezes ele não é identificado de primeira, mas aqui, utilizando o recurso da verificação ortográfica, a gente pode ser que o programa identifique. Então vamos lá. Vamos clicar em F7. Podemos utilizar o F7 do atalho do teclado, clicar nesse comando aqui, a verificação ortográfica, na barra de ferramentas padrão, ou também podemos utilizar esse recurso aqui no nosso menu ferramentas. Temos aqui menu ferramentas e temos aqui a ortografia. Às vezes ele não consegue identificar esses pequenos erros, mas clicando aqui em ortografia, né, é possível que a gente verifique algumas coisas. Vou pegar o texto desde o início. Vou selecionar todo o meu texto. E vou vir aqui, ferramentas, ortografia. Ou F7 ou clicando ali. Vamos ver. Essa palavra deep é uma palavra em inglês. Então, por se tratar de uma palavra em inglês e está correta, todas as vezes que você verificar que uma palavra está correta, que essa palavra não há nenhum problema, basta que vocês clicar aqui. Quando você clica em ignorar uma vez, ela vai ignorar. Se ela aparecer alguma outra vez, ela vai ser verificada novamente. Como essa palavra está correta, deep é uma palavra em inglês que significa profundo, né? Normalmente fazendo referência a deep learning, né? É o aprendizado profundo, né? Que é uma das áreas de inteligência artificial. Vamos clicar aqui em ignorar sempre, porque a grafia da palavra está correta. Ignorar sempre. Então, nós temos aqui ChatGPT. Isso também é um programa de inteligência. Isso aqui é um recurso de inteligência artificial. Podemos vir aqui e podemos inclusive ignorar sempre. Se essa palavra ela pode também ser adicionada ao dicionário. Nesse caso, isso aqui é o nome, né? É o nome de um programa, no caso aqui de um recurso de inteligência artificial. Vamos clicar aqui, adicionar ao dicionário. Se é uma sigla, vamos ignorar, né? E assim vai. Algumas palavras em inglês, normal, vamos adicionando ao dicionário, né? Essa hype, toda vez que essa palavra hype significa um assunto, por exemplo, o assunto está no hype, o assunto está em evidência. Vamos ignorar. Bom, pelo que vocês podem perceber, essa revisão ela não é perfeita, porque nós temos aqui está claro um defeito, né, um próprio defeito aqui
em questão, isso aqui é um tipo de erro de concordância que acabou que não foi identificado, né? Isso aí são alguns recursos que a gente observa que não foi identificado. Então, é muito importante que a gente tenha ciência de que esse recurso de correção ortográfica ele não é perfeito. Tudo bem que está sendo aprimorado, mas alguns erros de concordância, por exemplo, como esse daqui, não foi identificado. Pode ser que nas versões, nas próximas atualizações, consiga. E existem posteriormente, mais à frente na nossa disciplina, eu ensinarei como vocês podem utilizar os recursos de inteligência artificial, como o Google Gemini ou o ChatGPT, para fazer uma revisão muito mais apurada, com erros, fazendo uma correção ortográfica, gramatical e erros de concordância, utilizando uma inteligência artificial. Agora, nós temos outros recursos importantes para que a gente possa identificar. Dentro das nossas ferramentas de ortografia, nós temos vários recursos, né? Isso aqui já foi feita. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu selecionar novamente o texto. Deixa eu pegar aqui, ferramentas, ortografia. Existe alguns recursos aqui que a gente pode colocar, por exemplo, que nós temos alguns recursos dentro dos elementos de ortografia que nós podemos ignorar algumas regras específicas. Por exemplo, colocar assim, aprender. Cadê? Sugestão, deu uma sugestão diferente. Provavelmente, pessoal, quando esse erro, isso daqui é identificado como erro, por exemplo, na primeira expressão, pode ser que aqui tenha colocado dois. Aqui não, pior que não está não. Aqui a opção aprender está correta, porque existe a questão né, existe algumas fontes que, por exemplo, o apóstolo, né, esse apóstolo aqui, colocando ele duas vezes, ele acaba que não tem essa curvinha para identificar o início ou o fim. Então, muitas vezes, a gente coloca dois apóstolos aqui para fazer a referência de uma aspa. Então, às vezes, esse sistema ele identifica o erro. Existem vários recursos que nós temos aqui. Inclusive, né, nós temos algumas opções avançadas de identificar alguns outros vocabulários. Por exemplo, nós temos a opção de verificar a ortografia ao digitar, né, nós temos essas várias opções. Então, é sempre legal que vocês verifiquem as opções que estão ativas aqui. Então, posteriormente a gente vai aprender sobre as questões de formatação de caracteres, uns recursos mais avançados. Mas a princípio, tudo isso daqui funciona e funciona muito bem. Até aqui, fechamos esse item importante, que é sobre a questão de ortografia e gramática, mas que é uma ferramenta muito útil no nosso dia a dia. Agora que a gente já trabalhou todos esses elementos para que a gente possa fazer uma revisão, nem que seja, é claro que não tão aprimorada, mas que a gente possa pelo menos identificar pequenos erros, assim, algumas palavras escritas de forma errada, vamos agora trabalhar um comando muito importante, que é a questão do comando da impressão. Por exemplo, desculpa pessoal, agora vamos trabalhar o comando de autocorreção. Existem alguns recursos, né, onde nós podemos determinar ou criar ou identificar algumas palavras que podem ser corrigidas automaticamente. Esse recurso de autocorreção ele pode ser encontrado aqui. Nós temos aqui o menu formatar. Vamos aqui, cadê a opção de autocorreção? Vamos lá se eu estou identificando aqui. Ixi, cadê? Às vezes ah tá, deixa eu ver aqui, formatação direta não é. Estilo não é. Cadê? Vamos ver aqui se perdão, pessoal. Vamos lá, só um instante. Olá, pessoal. Só voltando aqui ao conteúdo da aula anterior, o comando autocorreção não fica mais localizado aqui no menu formatar. Nessa nova versão do programa, ele é localizado aqui em ferramentas. Então nós temos aqui ferramentas, autocorreção, recurso aqui autocorreção. Vemos aqui em opções da autocorreção. Nessas opções da autocorreção, nós temos aqui várias palavras
que já estão, que todas as vezes que a gente vai digitar, por exemplo, aqui vocês podem até, tem algum tipo de emoji que podem ser, por exemplo, colocado aqui, concha, 2 pontos, concha, 2 pontos, vai aparecer. Então temos aqui, vocês podem visualizar para personalizar um determinado texto, criar algum emoji, é só digitar o que está aqui e vai retornar a figura que está aqui do lado. Temos também, além disso daqui, um outro recurso, por exemplo, essas outras palavras aqui, por exemplo, essas palavras arcaicas com acento dessa forma, que ela vai ser substituída. Por exemplo, aré por até. Então, todas essas palavras que a gente digitar de forma incorreta, dessa forma, será substituída por essa. Vamos aqui colocar a palavra sábio. Essa palavra sábio eu já adicionei, vou acabar, deixa eu excluir aqui, que ela já não existia. Vou colocar aqui a palavra sabio por sábio. Esse recurso de autocorreção, a partir do momento que eu termino de digitar a palavra, pressiono a barra de espaço, ela vai substituir automaticamente. Vou clicar aqui em OK. Perdão, pessoal, eu acabei esquecendo de cadastrar. Então, ferramentas, autocorreção, opções de autocorreção. Deixa eu ver se eu não adicionei a palavra. Vou colocar sabio por sábio. Vou clicar em novo. Quando eu clico em novo, eu registro essa palavra. Se por acaso eu digitar de forma incorreta uma palavra e substituir por uma incorreta, basta clicar nessa palavra e clicar em excluir. Automaticamente ela vai sair da lista de autocorreção. Mas como nesse caso a palavra está correta, vou aqui acrescentar novamente. Vou clicar aqui em OK e vou mostrar para vocês aqui algumas palavras que realmente podemos utilizar. Por exemplo, a palavra sábio, automaticamente, né? Sábado, aré, deixa eu ver aqui, aré, substituída por até. Então, tudo isso daqui são palavras que são corrigidas de forma automática. Sal, coloca como são, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, todas essas palavras estão identificadas como um recurso de autocorreção. Lembrando, eu peço perdão a vocês, porque conforme o programa vai atualizando, alguns comandos modificam, né, a sua posição. Antes era localizado no menu Formatar, tinha um recurso chamado Autocorreção, mas agora ela está localizada aqui no menu Ferramentas. Bom, agora que nós já visualizamos essas questões que são muito importantes, outra coisa importante para que vocês saibam também é a questão da visualização da impressão. Antes de imprimir o arquivo, é importante que vocês visualizem. Para visualizar a impressão, basta clicar em alternar a visualização de impressão, ou vocês podem colocar Ctrl Shift O, que vão chegar no mesmo lugar, ou então vocês vão clicar aqui no menu Arquivo, na opção Visualizar impressão. São 3 formas diferentes para fazer o mesmo comando. Então observem aqui que nós podemos aqui aumentar nossa visualização por meio aqui da lupa, ou aqui na nossa barra de status podemos fazer por aqui também, onde a gente pode visualizar melhor como que vai ficar a nossa página depois de impressa. Então vamos fechar aqui. Então esse é o recurso para visualizar a impressão. Agora, para imprimir, nós temos 3 comandos possíveis. Nós podemos utilizar Ctrl P, que é o mais comum. Nós podemos utilizar o recurso Imprimir na barra de ferramentas padrão. Ou podemos utilizar o menu Arquivo, opção Imprimir, que é a mesma coisa. Então, nós temos esses recursos todos aqui. Vamos pelo Ctrl P, que é o mais comum. Quando vamos imprimir, aqui está, nesse recurso da impressora, nós temos a lista das impressoras que são identificadas no Drive. Como eu não tenho nenhuma impressora, aqui nós temos arquivos que geram imagem como se estivesse imprimindo um arquivo. Por exemplo, nós temos o recurso aqui do Microsoft Print PDF, que é a impressora padrão utilizada aqui para o Writer. Mas temos também outros recursos também. Nós temos aqui outras impressoras. Mas temos esses recursos, mas caso tenha alguma impressora instalada, ela estaria disponível por aqui. Quando vamos trabalhar com páginas, né, podemos imprimir todas as páginas ou podemos colocar as páginas. Os intervalos são, normalmente, os intervalos de impressão, suponha que tenha 20 páginas. E eu quero imprimir da página 1 a 10
1 a 10 e depois e também a página, perdão, a página de 1 a 10 e aí eu vou querer depois, além disso, a página 15. O intervalo, ele é representado pelo hífen. Esse sinal aqui pode ser até o menos aí do teclado numérico, que também equivale ao hífen. Então nós temos aqui de 1 até 10, intervalo do início até o fim. E o ponto e vírgula, ele vai normalmente às páginas separadas. Eu quero, por exemplo, vamos supor, por exemplo, que eu quero a página 1, a página 3, a página 5 e a página 8. Então, isso vai ficar por ponto e vírgula. Eu sei, pessoal, eu sei que muitas vezes está sendo muito óbvio essas questões, mas é preciso de ser dito porque esse curso também se direciona para pessoas que não têm muitas noções para trabalhar com o aplicativo, ok? Então, feito isso, só basta clicar em imprimir. Se tiver lá a impressora cadastrada, vai ficar o papel. Caso não exista essa impressora, vou colocar aqui a opção todas as páginas, vamos imprimir aqui nesse Microsoft Print PDF. Vamos colocar o nosso arquivo com o nome de print e vamos salvar. Ok, então aqui fechei aqui o arquivo, muito bem. Então vou ali na minha pasta, vamos aqui, vamos abrir o arquivo print aqui. Ok, então imprimimos o arquivo nesse formato, então está aqui o nosso arquivo impresso aqui. Então, certo aí. Feito isso, agora que a gente já sabe como imprimir, é muito importante todos esses passos que estão sendo explicados, porque realmente são ferramentas importantes no nosso dia a dia, para que a gente possa trabalhar bem com muita tranquilidade e que a gente não tenha, quando a gente estiver trabalhando com os programas, a gente, por exemplo, queira fazer alguma correção, utilizar alguma ferramenta importante para localizar ou substituir. Então, todos esses comandos são muito úteis e muito importantes no dia a dia para que a gente possa trabalhar bem, identificar e visualizar como o nosso trabalho vai ficar antes dele ser impresso. Depois que o trabalho é impresso, né, identificar os erros antes da impressão é um recurso que gera bastante economia. Bom, no mais, pessoal, acabou aqui, por hoje é só. Vamos salvar aqui o nosso conteúdo, vamos clicar em salvar. Caso vocês queiram criar, lembrando que a opção salvar salva apenas as alterações, clicando no menu arquivo, opção salvar como, é possível que vocês identifiquem os determinados documentos, né? Vamos colocar aqui documento 3. Vamos identificar aquele documento, então podemos salvar com um outro formato, caso vocês queiram criar um outro arquivo a partir daquele documento. Então, vamos fechar aqui. Bom, por hoje é só. Na próxima aula trabalharemos alguns comandos importantes relacionados à formatação do texto, do caractere, do parágrafo, e também trabalharemos com elementos importantes como cabeçalho e rodapé. Obrigado a todos, até a próxima aula, inscreva no canal, deixe o like e indique esse vídeo para todas as pessoas que desejam aprender informática. É muito importante aprender a trabalhar com o LibreOffice Writer, pois a maior parte dos órgãos públicos e instituições de ensino tem utilizado o software livre como um recurso para economizar. Ok? Até mais, obrigado a todos e até a próxima.